Analogia com a polinização das abelhas. No caso das abelhas, seja doméstica ou selvagem, o valor mercantil direto que eles estão produzindo é muito pouco se compararmos ao valor da polinização produzido indiretamente por elas. Num recente relatório do GIEC sobre o empobrecimento da biodiversidade em nosso planeta, foi calculado em 253 e 525 vezes a riqueza do comércio criado pelas abelhas domésticas. Enquanto confirmando esta tese que eu defendi em meu livro Abelha e o Economista em 2010, eu acho que esse multiplicador não foi considerado inicialmente porque a INRA, por exemplo, na França, que é o Instituto de Recherche da Agricultura, avaliou ao máximo de 153 vezes o valor da polinização respeito a seu valor mercantil, produção de mel ou de, como se diz, cera, não? E por quê? Porque cada vez que você considera a produção natural, o trabalho do vivente, você vai descobrir que esse trabalho é gigantesco. Respeito àquilo que nós, muito savante e arrogante, economistas tradicionais, estão considerando. E o mais que você avalia essa produção da polinização, o mais você vai lutar com que coisa? Pesticídio, fertilizador, da Monsanto e blá blá, da Bayer. Então tem muitos grandes lobbies que não querem muito que se fala desta parte imergida da economia, que é tão importante. Voltaremos cedo a esta mesma extraordinária característica da economia humana vivente. Agora vamos ver o impacto da financiarização. Impacto da financiarização, o poder do crédito, a finança de mercado, seu poder desde 40 anos. E, finalmente, minha definição provocatória, que é que a finança de mercado é a governação por padrão, par defaut, das externalidades. O poder da finança de mercado é imenso. A verdadeira pergunta não é descrever incessantemente, lamentando-se ou escandalizando-se, este poder que aquele compreender as razões e as possibilidades que há. O poder do crédito sempre existiu. Ele é a chave para poder superar as limitações dos meios do homem em frente ao tempo, a natureza hostil, a sua falta de equipamentos. Mas esse poder pode tornar-se também o poder do credor sobre endividado e transformá-lo em escravo sujeito ou trabalhador dependente. O elemento crucial no crédito é o efeito de alavanca monetária, efeito de levier. Com 1 milhão de patrimônio líquido, moeda, cash ou bens, quando você vai poder levantar de crédito. O multiplicador, este multiplicador se chama a taxa de alavanca, levierage, em francês. A finança de mercado, precisamente, seu poder foi superar
o velho limite do taxa de alavanca e multiplicaram a principal característica da finança de mercado, exercitada pelos traders nos quartos de comércio e banco, respeito às formas de finança precedentes, a do negociante, a do Estado, antes e depois Keynes, é um multiplicador de alavanca de 32. A taxa de formas anterior era muito menor, 5 até 8. Por que esta ampliação, que teria podido fragilizar o sistema, não fiz? Porque você entende que se você tem possibilidade com de fontes reais, líquidas, que pode ser vendido imediatamente e procurar as liquidez. Se você tem essa possibilidade de multiplicar por 32, você vai poder oferecer crédito a muito mais atividade. Mas pode ser também que grande parte das atividades não vão conseguir, não vão reembolsar o crédito. E essa posição foi exatamente aquela dos economistas clássicos. Estou falando, seja de direito, seja heterodoxo, que dizia: a finança é mata, finança é loucura, finança está riscando muitas coisas e vai ter a sua destruição, a destruição do sistema, vai ter uma crise sistêmica. Para ver por que isso não aconteceu, precisa ver essa figura. Essas são figuras com 2 milhões. Figura por dia. Isso são o PIB aqui. PIB e comércio mundial. Comércio mundial, para, dizemos, 100 bilhões de comércio mundial, tem também 100 milhões de PIB. Bom, de PIB. Mas, o que aconteceu? Naturalmente, eles necessitam transações, moeda. Mas o que acontece que, para esse nível, que deve ser de 180 bilhões, você tem mais de 1.500 bilhões só para o risco do escândalo, para cobrir o risco de compra de moeda de país exterior. Porque desde 1971 o taxa de juros é flexível. Então, todas as empresas estão cobrindo o risco de câmbio e eles criam futuros, produtos derivados. Mas você veja que já é muito. Mas tem também 3.700 de produtos derivados completamente legais. A incerteza sobre produtos agrícolas, custos das matérias-primas, como petróleo, outros produtos que oferecem um espaço muito grande aos quartos de comércio dos traders. E sobre essa gigantesca parte que os bancos estão fazendo o lucro essencial. Com, por exemplo, a sociedade geral, com menos
de 200, 300 pessoas empregadas em essas tarefas, eles produziam mais do que a metade dos profitos, dos lucros totais da sociedade geral. Então, esses 200, 300 pessoas era financiando o emprego dos 4.000, 5.000 empregados da sociedade geral, que estava dedicada, que estavam dedicados a fazer operação clássica, não essa operação sobre o futuro. Eu acho que não tinha outro tipo. Agora vamos ver a evolução dos futuros derivativos entre 1970 e hoje. E você vê bem, o primeiro mercado dos futuros foi abrido na Stock Exchange de Chicago, porque era o preço do gado, como se diz sobre o trigo. Era o essencial, não? Como os futuros aparecerão na Holanda com as flores das tulipas, no século XVII. E, pouco a pouco, não, progressivamente, hoje estamos chegando a que os futuros estão cobrindo o rolo da mesma finança. Quer dizer que o sistema tem que assegurar si mesmo para funcionar e encher os outros, as outras coisas, que são energia, câmbio, metais preciosos e agricultura. Então aqui tem o problema da finança. A finança parece exatamente como uma associação caritativa que pedirá para a população financiamento para a operação de saúde, blá blá, e você descobre que ela está usando o 3/4 do dinheiro para seu próprio funcionamento. Isso que tem de ruim. Não é o princípio dos futuros em geral. Mas isso, depois da crise de 2008, isso está mudando rapidamente. Porque a finança, hoje, não está mais criando emprego. Em França, até o ano passado, são mais de 15 mil novos empregos que foram criados por ano. O ano passado não criou mais nada. E vai perder 15 mil até 30 mil por ano. Os traders, depois do Kerviel, foram também automatizados. Quer dizer que agora, com machine learning, dados, os expertos financeiros que vertiram para salários ou prêmios gigantescos, análise financeira, esses são substituídos pelas máquinas aprendiz, machine learning e dados, bancos de dados, que estão fazendo automaticamente a maioria do trabalho. Naturalmente, tem sempre um humano que está olhando para os algoritmos, que está produzindo, assinando o relatório final. Mas o que tomava, dizemos, 3 dias de trabalho com 15 pessoas, essas pessoas sendo pagadas muito caro. São feitas em 2 horas.
entre as 6 da manhã e as 8. Foi um paper muito bom no Herald Tribune sobre isso. Bom, agora temos que interpretar essa coisa. A finança do mercado, que é? Eu acho que a finança do mercado é governação por padrão das externalidades. Minha resposta que é a base da economia que tornou a polarização humana desproporcional com respeito à economia material. A riqueza que forma na circulação precisa um aumento desproporcional de ativos líquidos, contando que princípios estáveis novos não fossem estabelecidos. Isso é difícil no racional que estou fazendo, mas finalmente é simples. A crise fundamental da economia é a crise de desproporção entre a parte da produção real de riqueza na sociedade e o setor mercantil que produz, quando ele produz a sociedade produz entre 300 até 600 vezes o valor. E isso já é realidade, não é tendência. Então, esse introduz, se vocês estão seguindo os indicadores da velha economia, você vai fazer uma política ruim. E quem está encarregado de gestir esse escape entre a esfera da externalidade, a esfera mercantil, precisamente a finança. Você pode ver que eu falei de materiais de grau 2, cooperação, inovação, coordenação, você pode mesurar, coordenação da gente no trabalho, isso pode ser mesurado, precisamente o que fiz ou falta. Mas a cooperação entre serviços, que é tão importante na luta contra o terrorismo, na luta pela igualdade na sociedade. E isso não pode ser mesurado porque não tem, você nunca encontrou o senhor confiança. Nunca. Pior, se você quer codificar a confiança com o tablet Excel, você vai fazer exatamente o que acontece quando você codificar tarefa ou amor. Volta a ser a prostituição. Se você codifica inovação, vai ser extremamente de pouco interesse. Mas o crédito que o financeiro vai consentir, esta empresa, a outra não, depende muito mais da avaliação dessas coisas do que a avaliação de quantos carros você vendia. Não me interessam os carros que você vendia. Não me interessam os clientes. Me interessa quem são os futuros clientes. Você tem um futuro. Veja, por exemplo, no famoso TED de Tim Cook, na apresentação última do celular 7, do Apple 7, os analistas financeiros, peritos, que disseram, as qualidades técnicas da coisa não nos interessam. Mas o problema, estamos preocupados
quais são as perspectivas de crescimento nos 5 próximos anos. Parece que você não tem mais inovação fundamental. Você está faltando um Steve Jobs. Você está como uma empresa idiota, uma empresa ordinária. E isso não nos interessa. Porque nós estamos interessados em potencialidade, todas essas coisas. Claro que numa economia de polinização, a circulação é extremamente importante, porque na circulação de informação, de dinheiro, de rede, de movimento, a mobilidade humana também, que se forma novas coisas que você já não conhece. Não? Na teoria da inovação, se chama teoria da Sarasvati, que é uma lógica não causal, mas efetual, que é fundada sobre a teoria das catástrofes. A teoria clássica, aquela da estatística, que você está imparando na escola, diz, é um velho princípio da escolástica medieval, diz que não pode ter mais de ser no efeito do que na causa. Então, somente grandes causas, grandes eventos, pode ser produzido por grandes causas. Não ao contrário. E que diz a teoria do complexo e da catástrofe, do Tom, diz que é uma coisa menor, como o voo do borboleta, pode produzir a caída do Stock Exchange. Então, isso significa que a inovação é criação. Não. Que você não pode deduzir a inovação analiticamente, dizendo que a inovação, como uma receita de mal cozinha, é feito desse componente, não? Tal. Botamos esse componente e vai sair inovação. E como a boa cozinha não é receita, tampouco algoritmo, porque algoritmos são receitas de cozinha, não? Uma coisa nova, você não pode dizer que você vai criar as coisas novas. Você somente pode criar as condições de emergência. Exatamente como na natureza. Num sistema complexo, você não pode fazer intervenção de tipo industrial num sistema complexo, frágil. Você só pode acrescentar as condições boas para a sobrevivência e desenvolvimento espontâneo do sistema. E depois tem que... se você cria, você pode pregar Deus, ou se você não é, você pode dizer isso. Não estamos em grau de manager, de gestão. Então, a taxa de alavanca de 32 começa a ser entendível, não? Porque a finança do mercado está com essa taxa incrível, ela está mais ou menos borboritmando, não sei se existe um borboritmo, gargulho da bunda sem saber, não? Ela está produzindo essa correspondência com a transformação da economia, mas ela não tem consciência. E eu vou dar uma explicação
que é muito interessante. Toda a finança, a matemática da finança, está usando as matemáticas de Bachelier, que era um matemático francês no tempo do Poincaré, e que mais ou menos são estatística, probabilística. E foram usados para explicar o movimento browniano de previsão dos átomos que são em perpétuo movimento. Bom. E o pólen da sociedade tem exatamente essa estrutura. Então, podemos dizer que a matemática financeira está aproximando, porque ela usa de estatística probabilística para não usar as probabilidades determinadas, como as relações bom, não importa, as relações da escola danesa, da Dinamarca, sobre o movimento dos átomos, a teoria quântica. E Heisenberg, as relações de incerteza. Mas, elas estão pagando atenção, que coisa? O pólen, não a polinização. E o Erlang, que é um jovem estudante muito brilhante, que fez uma tese sobre a economia, explicou que o Benoît Mandelbrot criticou severamente em 1962, dezembro, criticou severamente o uso das matemáticas do Bachelier, dizendo que eram completamente ruins para interpretar um fenômeno tão complexo como o comportamento dos financeiros, dos investidores na bolsa, e que precisava usar, que coisa? Os fractais. E não, então ele fez uma crítica à prática, dizendo que não existe uma coisa com um valor médio das empresas. Por quê? Isso seria, não tem uma lá. Bom, um excurso, mas é importante. Se você representa o uso clássico dos matemáticos de estatística, é isso. Uma distribuição gaussiana, ok? E você corta aqui, são os 0,2, são os 2%, mais ou menos, e aqui você calcula a mídia, o negativo, não sei como se diz, desvio padrão, e você está falando disso. E isso é chamado pelo Nicolas Nassim Taleb o melhor cristão. É um país que está funcionando por mim. O que é interessante quando estamos falando do complexo, especialmente o comportamento da gente nos mercados, quando a interação é simultânea, nunca sequencial. E que estamos no país do extremistão, com uma bipolarização das distribuições. No país do extremistão, usar a mídia é cretino. Porque aqui, a mídia entre as duas distribuições, faço um pouquinho assim, não? Vai ser mais ou menos aqui. E não existe próprio o valor médio de uma empresa por uso estatístico das cotações bolsistas, procura uma ideia totalmente
fora de existência da empresa. Então, é claro que se a financiarização é confrontada a fenômenos complexos, geralmente ela está usando, e que ela tem que governar essa sociedade complexa, mas ela usa de técnicas que são exatamente a origem da sua instabilidade. Porque se você está dizendo isso, fazendo tudo a política, os financeiros dizendo às empresas, mas é aqui o perfil que você teria que seguir. E que a situação real é essa. Vai fazer vai procurar uma instabilidade, que é exatamente o que eu quero que se veja. Por isso que não concordo, seja muito boa a descrição dada pelo Orleão, pelo André, meu amigo André Orleão, do comportamento de ovelhas miméticos dos bolsistas, não? Porque a razão funda do erro dos bolsistas não é que eles estão seguindo aquilo que a multidão vai fazer, não? Mas é que eles estão usando de matemática que não são convenientes para o problema. Então, se a situação é que as externalidades são um fator dominante, que a sociedade tem que governar essa externalidade, até o ponto que você muda todos os instrumentos de valor, de avaliação, para corretamente tomar em conta essa externalidade. Vai ser somente a finança que vai aproximar muito mais bem esta situação do que a velha economia tradicional. E por isso que a realidade das externalidades é, num primeiro momento, seguida pelas finanças, não? Mas depois, os instrumentos da finança são que ela não vai realmente entender esta coisa da bipolarização, do extremistão. E isso explica bem porque desde o início do regime da financiarização, explodaram endemicamente crises financeiras. Pequena, mais grande, com 97, pequenininha com 2000, a internet, a crise da internet, muito grande como a crise de 2008 e até a próxima. Mas isso quer dizer que o sistema vai fracassar? Eu não acho. Não, o sistema não vai fracassar. As externalidades, a socialização, a complexificação da sociedade não vai mudar. Quem vai mudar progressivamente vai ser a finança. E já temos um elemento fundamental. Qual é o evento incrível, formidável, enorme que está acontecendo na finança mundial? Não são os banqueiros privados. Esses são tão cretinos como classicamente. Não.
é a intervenção do Banco Centrais. O que estão fazendo os bancos centrais? Que foram dominados antes, durante 45 anos, pelos dogmas monetaristas, luta contra a inflação. O que eles estão fazendo? Estão criando moeda, liquidez. Se chama quantitative easing. No mês passado, o Banco Central Europeu injetou 60 milhares de euros de criação de liquidez. Como fazendo? Comprando dívidas dubiosas de certas instituições financeiras, consolidando o sistema financeiro com os 3 testes. Mas a interpretação correta, qual é? O budget europeu, o orçamento europeu, não, é muito pouco. E não existe um tesouro, uma instituição que se chamaria tesouro, e que teria a financiar os projetos de desenvolvimento econômico. Porque o orçamento, por definição da União Europeia, não pode fazer dívida, não pode ser negativo. E esse é um problema. E porque institucionalmente você não pode emitir Eurobonds, empréstimos europeus, ligados à moeda, ao euro. Você não pode fazer isso. Não está autorizado pelos tratados. Então, o que está fazendo? O Banco Central. Ele está fazendo o déficit. Ele está feito os Pinam, o Polanyi contra. Muito bem. Foi feito depois da rebelião das mulheres e o Banco Central de Londres foi atacado, o Banco de Inglaterra, e foi queimado. Depois, o governo inglês diz, nunca voltamos a uma coisa desse tipo. Então, é por isso que eu sou mais otimista do que poderia deixar pensar a situação. E a sua pergunta era... Estamos lá, professor, muito honorário, podemos conversar depois. Tá Obrigado, viu? Obrigado. Muitíssimo obrigado, professor Boutin. Desculpe que, em função do